as substâncias. As famílias químicas. Procedendo à análise de todas as substâncias terrestres, chegaram os químicos a reconhecê-las devido a inúmeras combinações de cerca de 70 corpos simples. Isto é, de 70 elementos que se não puderam decompor. Fora, pois, de supor-se que há tantas matérias entre si diferentes quantos corpos simples. Por ilusão haveria aí, devido à nossa impotência para reduzir esses corpos a uma matéria uniforme, que então lhe seria a base. O que pensavam Proust e Dimort quando, no começo do século, procuravam descobrir por meio da lei das proporções definidas qual seria a substância única? Isto é, aquela de que fossem múltiplos exatos os elementos dos corpos primários. Dimort chegou a mostrar que não é o hidrogênio, como então se acreditava. Mas uma substância ainda desconhecida, cujo equivalente, em vez de ser a unidade, seria a metade desta, 0,5. Os físicos partidários da teoria do éter, e hoje são todos, vão ainda mais longe do que os químicos. A matéria desconhecida, pela mesma razão de ter por equivalente 0,5, seria ponderável até para os instrumentos de que o homem dispõe. Ora, o éter, que enche o universo, é imponderável. De onde se segue que a substância hipotética dos químicos, até por peso metade do hidrogênio, seria, quando muito, uma das primeiras condensações ou um dos primeiros agrupamentos do éter. Assim, pois, seria o éter, segundo os físicos, a matéria única constitutiva de todos os corpos. O estudo da luz e da eletricidade, diz o Padre Secchi, nos ha levado a considerar infinitamente provável que o éter não é do que a própria matéria, chegada ao mais alto grau de tenuidade, a esse estado de rarefação extrema, a que se chama estado atômico. Com
Consequentemente, todos os corpos seriam apenas agregados dos próprios átomos desse fluido. Estas maneiras teóricas de ver se originam dos seguintes fatos químicos. Nos corpos simples existem verdadeiras famílias naturais. Um grupo composto cujos elementos se conheçam pode desempenhar o papel de um corpo simples. Um corpo dito simples pode ser decomposto. Corpos formados exatamente dos mesmos elementos, reunidos estes nas mesmas proporções, têm, entretanto, propriedades diferentes. A análise espectral revela a existência primitiva de uma só substância nas estrelas mais quentes, em geral, o hidrogênio. Examinemos rapidamente tão interessantes fatos. Se atentarmos nos diferentes corpos simples, convencer-nos-emos de que não são de ordem fundamental as suas divergências. Visto que eles podem agrupar-se em séries de famílias naturais. Essa divisão, fundada em analogias, manifesta que alguns deles apresentam uns com relação aos outros, oferece uma vantagem que se não pode negar. Porquanto, feito o estudo profundo do corpo mais importante, a história dos outros, salvo questão de detalhes, se deduz naturalmente desse estudo. A semelhança na maneira de se comportarem mostra que essas matérias apresentam analogia de composição e, portanto, que elas não são tão dessemelhantes quanto parecia à primeira vista. Não lhes é peculiar a individualidade que apresentam os corpos simples. Há corpos compostos, como o cianogênio, formado pela combinação do carbono com o azoto, que nas reações desempenham o papel de um corpo simples. É claro que, se não houvesse podido separar os elementos constituintes do cianogênio, também ele houvera sido classificado entre os corpos simples. Aliás, com os métodos aperfeiçoados da ciência, tais como a análise espectral, já se pode saber que o ferro, por exemplo,
é formado de elementos mais simples, embora ainda não se haja conseguido isolar estes últimos. Mas o que não se conseguiu com relação ao ferro, William Crookes realizou com referência ao lítrio. Podemos, pois, prever próxima a época em que desaparecerá a demarcação entre os corpos simples. O mesmo poder de análise que limitou a inumerável multidão das substâncias naturais, minerais, vegetais e animais, a alguns elementos apenas, certamente nos conduzirá à descoberta da matéria única, de onde todas as outras derivam. Os fenômenos da alotropia e da isomeria justificam essa expectativa. Gabriel Delany, em seu livro A Alma é Imortal,